Olá, nós vamos falar sobre as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são aquele grupo de plantas conhecido como os musgos. São plantas mais simples que não possuem vasos condutores. E as pteridófitas foram os primeiros grupos de plantas terrestres a apresentarem vasos condutores e também os estômatos, apesar de não possuírem raízes verdadeiras. As samambaias é um exemplo de pteridófitas. Briófitas fazem parte do reino Plantae. Do grego, brion quer dizer musgo e fitas quer dizer plantas. São organismos que crescem em locais úmidos, ou seja, com bastante presença de água, em locais sombrios, com pouca presença de luz, porém podem ser observados em alguns locais extremos, como nos polos, em locais mais secos. São organismos multicelulares, seres eucariontes e fotossintetizantes, e que não possuem vasos condutores de seiva, que é o xilema e floema. Então, o transporte de nutrientes e de água ocorre através de difusão por célula, que é um transporte bem mais lento do que os outros transportes. As briófitas não possuem estrutura rígida de sustentação, então isso confere a elas um tamanho bastante reduzido. Podem ter 3 tipos de reprodução: reprodução espórica, reprodução vegetativa ou reprodução gamética. São usadas também como bioindicadores. Então, as briófitas podem indicar a presença de metais pesados no ar, podem indicar a presença de cálcio na água, no solo, podem indicar também, podem auxiliar a equilibrar o pH também, tanto da água quanto do solo, além de servir de alimento para muitos animais, como as aves, alguns mamíferos e alguns peixes. Vou falar agora sobre o ciclo reprodutivo das briófitas. Existem 2 fases nesse ciclo, a fase gametófita e a fase esporófita. A fase gametófita é a fase que libera os gametas e a fase esporófita é a fase que libera os esporos. Esses 2 tipos de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino se chama anterozoide e ele é um gameta móvel, porque ele possui flagelos. E o gameta feminino se chama oosfera, é um gameta fixo. Lembrando que os gametas são haploide 1N. Então, em contato com a água, quando a planta entra em contato com a água, libera os anterozoides que com seus flagelos vão nadando até a oosfera para fazer a fecundação. Por isso que as briófitas elas precisam da água no seu ciclo reprodutivo, elas precisam estar em lugares úmidos, elas necessitam da água para o anterozoide ir nadando com seus flagelos até a esfera para fazer a fecundação. Então, ocorreu a fecundação e começa a nascer um esporófito na planta. O esporófito possui uma cápsula. Então, essa estrutura da planta com esporófito se chama zigoto 2Ns, ele é diploide. Por quê? Porque ele pegou um N do anterozoide e pegou um N da oosfera. Então ele é diploide, é um zigoto com 2 Ns. E essa cápsula que está no esporófito faz meiose e começa a liberar esporos para o meio ambiente. Então, liberou esporos, fez a meiose, libera esporos N, haploide para o meio ambiente. E isso fecha o ciclo. Por quê? Porque os esporos vão em contato com o meio ambiente e desenvolvem um gametófito, seja masculino ou seja feminino. Então isso fechou o ciclo. O zigoto libera os esporos pela cápsula para o meio ambiente e esses esporos vão se desenvolver em outra planta, em outro gametófito. Então, recapitulando, nós temos 2 fases, a gametófita e a esporófita. Nós temos 2 gametas, o anterozoide masculino e a oosfera feminino, gametas haploide 1N. Ocorre a água, o anterozoide vai nadando até a oosfera, faz a fecundação, começa a nascer uma estrutura chamada esporófito. Essa estrutura é diploide, se chama zigoto. Por que diploide? Porque pegou um N do anterozoide, pegou um N da oosfera. Essa cápsula do esporófito faz meiose, libera esporos N para o meio ambiente. Libera esporos N para o meio ambiente e começa a nascer uma outra planta.
vou estar falando sobre as pteridófitas. As pteridófitas compreendem em plantas que possuem vasos condutores de seiva. Elas podem viver em arbustos, em ambientes aquáticos, em troncos de árvores. Exemplo clássico, né, são as samambaias. Você vê samambaia por tudo que é canto, em casa, em jardim, né? Que essa questão, muita questão da ornamentação, que elas servem para isso. Ao longo da história evolutiva da Terra, as pteridófitas foram os primeiros vegetais a possuírem vasos condutores de seiva, né? Condutores de nutrientes. Isso possibilitou o transporte de água mais rápido pelo corpo vegetal, consequentemente gerando plantas de alto porte. Outra importância também dos vasos condutores eles contribuíram para a adaptação da planta no ambiente terrestre. Com o desenvolvimento dos vasos condutores, novas estruturas relacionadas surgiram, como os elementos crivados, que são células condutores de floema, e os elementos traqueais, que são células condutores do xilema e também ajudam na sustentação do caule. Eu vou falar também um pouco sobre as folhas, né? São duas folhas, se dividem em duas folhas, né? A partir do meristema apical do caule, e existem dois tipos de folhas: micrófilos, que são folhas que possuem apenas uma nervura. Nervura são folhas simples, e elas estão associadas ao protostelos. E megáfilos, né? São folhas maiores que, em relação aos micrófilos, mais complexas também, possuem várias nervuras e estão associadas com caules do tipo sifonestos e eustelo. O meristema apical é responsável pelo crescimento das extremidades da planta, né? Como raízes, caules, e é chamado de crescimento primário. Os meristemas laterais, eles já são responsáveis pelo aumento da espessura do caule da raiz. Também estão envolvidos na formação de tecidos vasculares, como o xilema e o floema. Reprodução das pteridófitas. O seu ciclo de vida possui duas fases alternantes, a fase gametofítica e a fase esporofítica. Nas pteridófitas, o esporófito é a fase dominante. Os esporófitos produzem esporos, que são dispersados pelo vento. Os esporos possuem metade do número cromossômico do esporófito e, ao caírem no solo, em condições favoráveis de nutrientes e água, germinam, dando origem ao protalo, que produz gameta para dar origem a uma nova planta. Já o gametófito é a fase de vida transitória e normalmente não é enxergada a olho nu. Em muitas espécies é preciso que haja uma relação simbiótica entre o gametófito e espécies de fungo do solo para que o primeiro consiga sobreviver. O gametófito produz estruturas sexuais que irão dar origem a gametas masculinos e femininos. Para que haja fecundação, é preciso a presença de água. Do zigoto formado pela fusão dos gametas, cresce um esporófito.